Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Oremos. Nosso Deus e Pai, estamos em Tua presença novamente, te damos graças pela vida, por este dia que estás nos concedendo, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo esteja presente na mente e no coração de cada um de nós, nos ajudando a entender e também aceitar, colocando em prática em nossa vida o que nós aprendemos. Abençoa todos os que estudam conosco, cada um tem a sua necessidade, seu problema, todos os que nos escrevem pedindo orações, dê vitórias conforme a Tua vontade, que não esmoreçam na fé, que permaneçam firmes, confiantes nas Tuas promessas e que recebam as bênçãos conforme a Tua santa vontade. Pedimos que abençoes especialmente Maria Schreiber, Marli, Edmar, Ercina Becker, Alceu Florentino, Lau Kriegel, Dalzira Jesus de Oliveira, Maria das Graças Ferreira, Mara e todos os demais nomes que eles citam nos pedidos de oração, que Tu contemples a cada um de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. No nosso estudo desta semana, estamos abordando o tema arrependimento e perdão, e nós já vimos aqui alguns exemplos de fatos que acontecem na vida diária de cada um de nós, e às vezes nós nos descuidamos e cometemos pecado. Não estava em nossa mente cometer aquele pecado, mas infelizmente, como nós temos essa tendência pecaminosa, nós fracassamos, nós caímos, mas quando nós nos arrependemos, nos voltamos para Deus, Ele nos perdoa. Mas este arrependimento precisa ser sincero e precisa de haver uma mudança na vida. Não adianta nada pedirmos perdão e continuarmos praticando os mesmos atos que nós praticávamos antes. É claro que Satanás, ele é astuto, ele sempre procura nos enredar naqueles pontos fracos que nós temos, e muitas das vezes, mesmo buscando a presença do Espírito Santo que nos convence do pecado, mesmo buscando a presença e a comunhão com Jesus cada dia, mesmo assim às vezes nós caímos, e aí nós precisamos recorrer a Deus e Ele nos perdoará. Este mundo em que nós vivemos, nós somos bombardeados com mensagens de autossuficiência, mensagens de prazer, de autopromoção, e isso é o contrário do que o Evangelho nos ensina a respeito do reino de Jesus. Nós precisamos, conforme disse Jesus, tomar a nossa cruz cada dia e segui-lo. Isso é nós mortificarmos esses desejos e essas paixões que nós temos pelas coisas que o mundo nos apresenta. E quando João Batista começou a pregar lá no deserto, quando Jesus também começou o seu ministério, eles proclamaram mensagens semelhantes. Por exemplo, João Batista, ele disse: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Isso está registrado em Mateus capítulo 3, verso 2. E Jesus, em Marcos capítulo 1, no verso 15, Jesus ele disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Vejam, é a mesma mensagem de João Batista e de Jesus, mensagem de arrependimento. Em Lucas, no capítulo 24, Lucas 24, nos versos 46 e 47, nós lemos: em seguida, Jesus disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então, ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras e disse: sim, está escrito o que Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações. Então aqui está o segredo. Jesus, sim, ele precisou morrer para pagar o preço dos nossos pecados, e ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele então nos recomenda que nós nos arrependamos dos nossos pecados para o perdão, para que nós possamos ter direito à salvação. E esse chamado de João Batista e também de Jesus ao arrependimento pela proximidade do reino dos céus
ela deve ser relevante, deve ser importante para nós hoje. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo e o reino dos céus está muito próximo de nós. Jesus ele pregou que o reino dos céus já estava entre eles porque Jesus estava ali. Agora, o reino dos céus que nós aguardamos, a cidade eterna, Nova Jerusalém, também está muito próximo de nós e breve Jesus ele vai voltar para nos buscar. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3 e nos versos 18 e 19, nós lemos: Mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca do Cristo, que era necessário lhe sofrer essas coisas. Agora, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então, a mensagem de arrependimento é clara. Eu sei que muitas pessoas cristãs e que servem a Deus, que procuram estar participando das atividades da igreja, têm pecados escondidos, pecados não confessados, e pensam que por estar ali participando, fazendo o trabalho que deve ser feito, estão agradando a Deus. Mas, infelizmente, se nós temos algum pecado conhecido que nós gostamos de cometer, que chamamos de pecado acariciado, é necessário nós nos arrependermos para que nós sejamos salvos. Em 1 João capítulo 1, verso 9, que nós estamos lendo todos os dias antes de nós iniciarmos o nosso estudo, aqui o apóstolo João, ele nos escreveu: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. E em Apocalipse, no capítulo 3 e no verso 19, também o apóstolo João escreveu: eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso seja zeloso e arrependa-se. Deus, ele corrige, assim como nós pais corrigimos nossos filhos porque nós os amamos, assim também Deus, ele corrige, ele disciplina a todos que ele ama. Por quê? Porque ele quer que nós cheguemos ao arrependimento, para que nós nos voltemos para ele. E o apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 3, verso 9, ele escreveu: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então aqui nós encontramos Deus sempre nos dando oportunidade para que nós nos arrependamos. Deus, ele é paciente, ele espera, mas essa espera ela vai chegar a um fim. Por quê? Porque hoje ainda nós temos a oportunidade de nos arrepender, de receber o perdão. Hoje ainda há oportunidade para a salvação, mas vai chegar o tempo em que essa porta de oportunidade, a porta da graça será fechada. E aí, a partir deste momento, não haverá mais oportunidade de arrependimento e nem de salvação. Só que nós não sabemos quando essa porta da graça, essa porta de oportunidade irá se fechar. Para muitos, essa porta se fecha a partir do momento em que elas morrem. Aí já não há mais oportunidade. E para aqueles que estiverem vivos até a volta de Jesus, nós não sabemos quando essa porta irá se fechar. Por isso nós deveremos hoje ouvir a voz do Senhor e nos entregar a Ele, e pedindo perdão dos pecados que nós cometemos e que nós possamos assim também receber a salvação. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Diz aqui, 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Ele continua esperando, mas precisamos saber que o tempo não vai durar até a volta de Jesus para nós nos arrependermos. É até o fechamento da porta da graça, ou seja, a porta de oportunidade para a salvação. Então, até a vinda de Cristo, Deus, ele espera que nós nos arrependamos, que nós nos voltemos para ele e que ao Jesus voltar, nós possamos estar entre aqueles que estarão indo com ele morar eternamente. Como nós lemos aqui para vocês, Jesus ele sofreu, Jesus ele morreu, Jesus ele ressuscitou para que
ao nos arrependermos, a graça de Jesus realize um milagre em nós. E ao contrário do mundo que diz que estamos bem a si mesmo, não precisa fazer nenhuma mudança, Deus ele nos chama a voltarmos para Ele em arrependimento e fé. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20 e no verso 22, nós lemos: Anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gentios e gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Então aqui nós encontramos Atos 20, verso 21, que é necessário nós nos arrependermos e nos voltarmos para Deus e que tenhamos fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, fazendo, nós estaremos colocando inteiramente nas mãos de Jesus para que Ele possa limpar e moldar nosso caráter à sua semelhança, a fim de testemunharmos dele. Em João, no capítulo 15, que fala sobre a videira verdadeira, ali, João capítulo 15, nos versos 2 e no verso 8, nós lemos na palavra de Deus: Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza mais. E o verso 8 nos diz: Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Então, se nós estamos ligados à videira verdadeira, se nós nos arrependemos, nos voltamos para Deus, nós iremos ser pessoas cristãs produtivas para o reino de Deus. Outras pessoas também serão levadas a conhecer o Senhor Jesus e aceitá-lo como o seu Senhor e Salvador. Então, sabemos que o apóstolo Paulo nos diz que onde abundou a graça, superabundou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a graça de Deus, a graça de Jesus é maior do que qualquer problema que nós enfrentamos em nossa vida, qualquer pecado que nós tenhamos. Se nós formos a Jesus, recorrermos a Ele, pela graça, através da nossa fé, nós seremos perdoados e também seremos salvos. Nós deveremos sempre nos lembrar que nenhum arrependimento será genuíno a menos que esse arrependimento realize em nós uma obra de reforma. A justiça que Cristo coloca em nós, a sua justiça, não é uma capa para encobrir pecados que nós não confessamos, pecado que nós não abandonamos, mas a graça de Jesus, a veste da sua justiça que Ele coloca em nós, é um princípio de vida que transforma o caráter, transforma a nossa conduta, que possamos nos voltar para Deus enquanto é tempo, pedindo a Ele perdão, confessando com sinceridade de coração pecados que, porventura, nós gostamos de cometer e que recebamos o poder, a força que nós necessitamos para não cairmos mais neste pecado e vivermos uma vida de comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para continuar o assunto desta semana e esperamos que o Espírito Santo continue trabalhando em nossa mente, em nosso coração, para que possamos ter uma vida de comunhão com o nosso Pai.